apenas 2 meses à frente desse setor. E no primeiro momento a gente está fazendo diagnóstico, né? Identificando alguns pontos críticos da cidade. Um deles que a gente identificou é algumas melhorias que podem ser realizadas na pintura, né? Uma sinalização horizontal já vai reacender, como tu bem falou, a cidade, vai organizar também melhor o trânsito. A gente já está numa frente de trabalho levantando o quantitativo de ruas que merecem receber esse tipo de melhoria, né? A questão da rotatória, em especial essa da Pedro Zappellini com a Teodoro Tonon, nós estamos também levantando as outras demais rotatórias que são com tachões, né? Nós temos essas rotatórias da Avenida Marcolino Martins Cabral, que são rotatórias com obra de arte, que a gente chama, né? Que ela, de fato, não tem como transpassar ela, né? Ela tem um obstáculo físico ali, né? Que é um canteiro central, é meio fio, mas em alguns locais, na Pedro Zappellini, não dá de fazer isso por conta do trânsito de veículos maiores, que não vai conseguir fazer o contorno numa rotatória, então a gente entende que dá de melhorar um pouquinho a sinalização, uma pintura, tachões novos, né? Que alguns já não estão refletindo tão bem. Então são situações simples, teoricamente, né? Mas antes de fazer essas ações, claro, a gente vai ao setor de planejamento, a gente busca um profissional da prefeitura, um engenheiro para fazer o cálculo, fazer o desenho, respeitar as medidas, tudo de acordo, né, com o Código de Trânsito Brasileiro e também com o Manual de Sinalização Viária. Então não é nada tão simples quanto parece ser, mas são situações que a gente está fazendo para melhorar e ordenar, né, organizar o trânsito ali naquele local. Nessas ações aí, o primeiro passo, né, até porque foi uma pasta criada, né, gestor de mobilidade de trânsito, nova pasta, né, tem até um status aí de secretaria pela forma como conduz o trabalho, se foi prevista a questão orçamentária, porque quando tu muda uma estrutura dessa, tu tem que dar aporte financeiro para poder dar resposta, né? E dentro do orçamento tu consegue visualizar, tem verba específica, como é que está sendo trabalhado nessa questão aí de movimentação, né, de previsão orçamentária para depois poder aportar recursos. Isso, então, o orçamento que eu peguei é o orçamento que já tinha sido determinado, né, do ano passado, na LOA, né? Muito acanhado, né? Muito acanhado, mas o que ocorre? A gente com um pouco de conhecimento que já tem do setor legislativo, né, de trabalhar algum tempo lá, então já encaminhei para a Câmara ali, por conta de um superávit que tinha do ano passado, né? Um projeto de emenda, né, de alteração ao PPA para criar um elemento novo para a gente, que é o 4493, para que a gente possa contratar o Esse é o elemento de vocês, 4493? Não, esse elemento é o que a gente faz com que a gente possa contratar com o consórcio Sinhamurel. Ah, do Sinhamurel Isso, só. Só do Sinhamurel. Por quê? Porque o setor de trânsito, como tu falou, antigamente o pessoal faz um pouco de confusão ainda, quando vem me cobrar, vai lá e pede para a polícia municipal fazer isso, aquilo. Antes nós tínhamos a Secretaria de Segurança, Trânsito e Patrimônio, certo? Onde ficava tudo junto, trânsito, polícia e patrimônio. O atual governo ela desfez essa secretaria, né? E hoje o trânsito é um setor, a polícia municipal é vinculada ao gabinete do prefeito, ou seja, ela não é subordinada ao trânsito, ela tem autonomia, né? O comandante Martins que faz as decisões deles, claro, algumas ações concomitantes a gente combina, mas eu não posso sobrepor a decisão dele. E por conta disso a gente acaba perdendo um pouquinho de orçamento, sim, né? Então, o que a gente tem que fazer? O trabalho no gestor é justamente isso, é identificar onde tem, buscar, conversar com as secretarias. Inclusive, essa ação que foi feita ali na Pedro Zappellini foi uma ação que teve um trabalho bem, vamos dizer assim... Foi conjunto? Em conjunto, por quê? Porque, como eu falei, quem realizou foi a própria Sinhamurel, né? Foi a empresa Sinhamurel, que é um consórcio que a prefeitura faz parte, como os demais municípios aqui da região da Moura faz parte, né? E a gente não tinha como contratar, mas daí eu fui lá, conversei com o Fabiano se prontificou em liberar um recurso para essa contratação, foi feito via recurso da infraestrutura, porque já tinha esse elemento 4493 no código, né? No PPA e na LOA, e por conta disso a gente conseguiu executar, né? Agora eu mandei para a Câmara um projeto, né, de alteração, acredito que vai ser votado na próxima segunda, no mais tardar, né, pedir uma agilidade, né, lá dos vereadores para aprovar, porque quando aprovar, daí sim, o setor de trânsito ele vai ter fôlego e vai ter recurso para sozinho começar a fazer essas melhorias. Daí é onde entra alguma revitalização em rotatória, sinalização, algumas melhorias de fato no trânsito da cidade. Bom, tu já tem mais ou menos identificado, tu vai desenvolver o teu trabalho já de imediato, tu falou aí na questão das rotatórias, né? Tu tem noção de quantas rotatórias nós temos na cidade que precisa de atenção de imediato? Nessa região central a gente tem aproximadamente umas 18 rotatórias, tem bastante, né? Mas como eu falei, algumas têm obra de arte, que são essas da Avenida Marcolino,
que daí não precisa nesse primeiro momento, porque ela por si só ela já chama atenção, já é conhecida. As que mais precisam de atenção daí são da própria extensão da rodovia Pedro Zappellini, uma que fica lá no cruzamento da Rui Barbosa com a Marcolino Martins Cabral, lá perto da Fundação da Educação, perto do vagão, né? Temos uma aqui próxima à Arena, né, que dá de sinalizar melhor. Como eu falei, algumas precisam de sinalização melhor para organizar, porque tem incidência de acidentes de pequena monta, né? E outras é simplesmente para dar chamar mais atenção e evitar, né? A gente tem que atuar também de forma preventiva. Não vamos esperar acontecer acidentes em algumas rotatórias, em alguns locais, para fazer alguma ação. Nós já vamos aproveitar que começamos a mexer nesses locais e começar a revitalizá-los, né? Outra ação que a gente vem fazendo, claro, é também observando todos os contratos que eram vinculados e fazem parte do setor de trânsito, transporte público coletivo, o estacionamento rotativo. Isso eu já estou observando, olhando. Tu tá só tá na fase de levantamento, vendo como é que está funcionando, operando. Se está de fato entregando o que é contratado, certo. Quais são as deficiências, o que pode ser melhorado. Em último caso, se necessário for, a gente tomar alguma medida, notifica a empresa, autua, né? Para que cumpra o contrato. Muito bom. Uma outra coisa que nos chama a atenção e a gente não pode deixar de tocar no assunto é o acesso norte que nós temos da cidade de Tubarão, o acesso principal, que tu entra ali no viaduto e dá de frente com uma placa e tem que dobrar à direita, né? É um cavalete que tem ali, aquilo ali já fazem anos que está ali. Claro, a gente sabe que também tem, em função da NTT ali, a questão da concessionária, a empresa que toca a questão da BR-101, que tem a concessão, sobre a questão do trânsito que é paralelo ou que circunda e que tem que ter autorização deles ali. Mas nada impede né, de achar uma solução. Com a abertura da ponte que liga Capivari e Tubarão, no final da Marcolino Martins Cabral, o trânsito ele teve um fluxo maior para aquela direção. Né? Não está na hora de começar a pensar nessa questão das pontes que foram feitas, né? Porque nós temos pontes ali, essas duas que foram inauguradas, que são paralelas, pista paralela, ela é de uma rua de 7 metros, que vai para uma ponte de 22, que dá numa rua de 9. Ela precisa ser revista, isso aí precisa ser reestudado, porque senão tu tem lá uma ponte ociosa. Exatamente. Como também tu tem aqui, para que todo mundo tenha a localização, aquela ponte do quartel, a antiga ponte do quartel, que dá aonde tu dá o acesso, mão única, em saída da cidade. Existe algum estudo, porque ali são um paralelo, né? Um binário ali. Uma vai, a ponte do quartel vai, e a ponte nova, com 2 pistas, entra. Exatamente. Não existe uma forma, nesse contexto ali, de fazer um estudo, de fazer uso né, de mão dupla nas 2 pontes? Isso. Então, querido, isso daí foi uma das primeiras ordens, vamos dizer assim, do prefeito, quando me chamou para ocupar esse cargo, né, de gestor. Ele falou: Daniel, dá uma atenção especial ao acesso norte, que é ali o acesso pela Tancredo Neves, né, Orlando Francalasi, Padre Nóbrega e a ponte Paulo Osnimai. Tu fez a leitura perfeita. Na verdade, quando foi feita a Paulo Osnimai, não tinha ainda a ponte Stélio Boabite, que é a ponte da amizade, a ponte que liga Tubarão a Capivari. E depois de ela concluída, hoje, basta ir lá, e nós já fomos, ainda não temos esse estudo, porque a gente ainda vai contratar um estudo com uma pessoa especializada mesmo para analisar toda aquela área norte, né? Não só uma ponte ou só uma rua, né? Então a gente vai englobar tudo aquilo ali, né? E hoje, mas observando como eu transito muito por ali, que a grande maioria de quem vai para Capivari de Baixo ou vem de Capivari de Baixo não usa mais a Orlando Francalasi, não usa mais um trechinho pequeno ali, né? Da Tancredo Neves ou a Avenida Nações, que é aquela que liga ali a Tubarão, Capivari pela margem esquerda. Eles vão direto pela Avenida Marcolino, né, e transpassam a ponte. Então, de fato, tirou muitos veículos daquela região. E daí sim, daí a gente já enxerga, claro, a gente já vislumbra uma possibilidade, né, de fazer o quê? A Tancredo Neves voltando a ser uma via de mão dupla, né, de acesso à cidade, de saída de cidade, e talvez essa ponte Paulo Osnimai fique mais para o trânsito local. E também, né, em duplo sentido, porque se for observar aquela ponte, é uma ponte larga, como já bem falou, é uma ponte muito larga, né? Inclusive tem um obstáculo no meio. Aparentemente poderia ser uma ponte até para duplo sentido, né? De mão dupla. Porque não tem sentido tu transitar numa ponte, a exemplo de a entrada de Florianópolis, são pontes largas e não tem nenhum obstáculo no meio. Porque quando tu vai no mesmo sentido, tu pode, né,
sair de uma via vai para outra, de uma faixa vai para outra, tu pode ali se posicionar melhor. Ali não, ali se tu entrar em uma, tu não consegue ir para o outro lado, tu fica condicionado a ficar naquele lado. Ela já foi feita para ter duas mãos mesmo. Provavelmente. Pistas duplas, né? Exatamente. Provavelmente lá atrás a ideia da Prefeitura é essa, como tu bem falou. O que aconteceu talvez foi, e já é uma questão que eu já estou atento, tanto é que eu já marquei com a Thalita, que é a operadora aqui da Via Costeira, né, que agora vai virar Motiva, e a gente já agendou uma reunião, que só estou esperando o retorno deles, se vai ser a semana que vem, justamente para discutir isso, porque toda ação que vá atingir diretamente tanto impacta a BR, na questão das marginais. Das marginais, ele é competência da NTT, competência federal, e como tem uma concessão, a gente tem que combinar com eles. Então ela já se prontificou, falou, Daniel, pode ir lá que eu vou marcar reunião com o Joelso, que é o superintendente daqui, com o nosso engenheiro, e já vamos ajustar tudo que tu pretende fazer, para a gente já decidir se é viável ou não. Para não fazer a prefeitura ter um esforço, chega lá na hora e eles negarem. Então a gente vai primeiro planejar, primeiro organizar e depois executar. Nessa coordenação como gestor de mobilidade, tem uma ferramenta, aliás, são duas ferramentas que são fundamentais. É a questão do plano diretor, que tu precisa ver quais são as ruas principais, as secundárias e tal. E também o plano de mobilidade. Quando tu assume, tu pega o plano de mobilidade. E a gente observa também que por o trânsito estar vinculado a outras áreas, nunca teve um estudo de toda a parte urbana, principalmente a parte central, né, de um estudo, né, de um levantamento para ter números, para poder tomar ações. Mas o plano de mobilidade ele tinha que puxar algumas coisas, né? Esse plano de mobilidade, ele foi entregue de uma forma correta ou já precisa de um alinhamento com ele? O plano de mobilidade é um plano muito recente, né? O Plamob, ele foi aprovado e votado esse ano, né? Ele teve várias audiências entre 2022 e 2024 e finalizado e entregue para a prefeitura, acho que foi em 2025 e agora sancionado em 26. 2026, janeiro de 2026. O que ocorre? Quando o Plamob foi feito, a maior parte daquele trecho ali dos estudos não tinha Estélio Boabide ainda. Tanto é que ele foi entregue e Estélio Boabide foi entregue, vamos dizer assim, a ponte ali um pouco depois. Então, por isso que a minha atenção à região norte era um pouquinho maior, porque teve uma obra impactante depois de finalizar o plano. Né? Então, a finalização do plano foi quando você falou? Foi em 2024. 2024. Que a apresentação, que ainda foi na gestão passada. Mas né? aí já tinha a ponte em 24. Não, a ponte foi inaugurada em janeiro, acho, em dezembro. Mas é que de 24? De 24. Certo. Então, assim, mas no estudo a ponte não estava contemplada, mas a ponte... Não, já havia, inclusive no estudo, esse estudo, como eu falei, fazendo um paralelo ao plano diretor, o Plamob é um plano diretor para a mobilidade. Sim. Determina pontual, é um plano diretor para a mobilidade, exatamente. Correto. Então, ele já indica, né, essas questões que tem que ser observadas, algumas. Então, tem duas situações que a gente tem que observar e revisitar. Por exemplo, no Plamob foi feito a volumetria, a quantidade de veículos que trafegavam na Tancredo. Então, a gente já tem esse número. Por isso que eu quero fazer uma nova agora, para daí, de fato, eu vou confrontar para ver, né, eu saio do achismo de dizer que agora o volume é menor. Com certeza é menor, mas eu preciso saber o quantitativo, porque daí sim a gente vê se há viabilidade de transformá-lo em duplo sentido ou não. Essa assessoria técnica, tu tem como entrar nessa questão do Ciamurel? O Ciamurel é só para obras ou para execução de serviço também? O também tem alguns serviços, contagem, algumas coisas a gente pode contratá-los, né? E também pode buscar profissionais os mais diversos. Porque o contrato ali é um contrato guarda-chuva que atende várias... A Ciamurel é um consórcio, né? Que envolve todos os mas um guarda-chuva para serviços. São várias as atividades, serviços que estão ali dentro. Tanto a massa asfáltica, a usina, a gente contrata por lá. A taxão, sinalização... Até porque para acelerar o processo, para te não depender de estar licitando a contratação e tal, já para poder acelerar e usar, adiantar, porque para te tomar a decisão, tu precisa ter um embasamento, né, para tomar a decisão. E porque tu não pode ir lá fazer a troca de trânsito, porque para cada ação tem uma reação. Tu muda uma demanda daqui para outro lugar, ela vai só transfere de local, né? Só transferir o local e tu vai deixar o problema no outro lado. Não, tu tem que diluir esse problema. Por isso, Tancredo, que eu falo que a nossa ideia ali, esse estudo da região norte ali, não só da Tancredo Neves, mas de toda aquela região ali, porque se eu alterar o trânsito de uma via, ele vai sobrecarregar as demais. Então eu já tenho que ir de forma escalonada, né? Eu vou trocar aqui, mas vou trocar lá no outro cruzamento, e daí sim a gente achar
a melhor situação, né, que se adapte melhor e dê mais fluidez e segurança no trânsito. 9h10, a gente já estourou o tempo aqui. Almir, Rogério, a gente estourou o tempo aqui. Tu compensa aí também, o Almir que traz as notícias da região dos lagos ali, em Maruí, em Bituba, Garopaba, Paulo Lopes, Laguna e Pescaria Brava. Todas essas informações, e traz também a notícia do esporte e a notícia da polícia. Ele vai estar conosco logo em seguidinho. A gente está aqui entrevistando o Daniel. Precisaria muito mais tempo, Daniel, porque o assunto é importantíssimo. Mas a gente fica na iminência de quando você tiver, né, definida essa questão, né, de fazer esse avanço com relação a essas reuniões que estão sendo marcadas com a concessionária na BR-101, né, e a movimentação que você está fazendo, da estruturação, né, do orçamento que tem que mexer, que é uma coisa muito nova, né, porque a gestão de mobilidade e trânsito, ela separada, ela tem que ter independência por uma série de decisões. A gente vai estar te trazendo aqui, a gente agradece pela participação, né, de estar aqui conosco, né, de tirar o seu tempo para vir aqui conversar de um assunto tão importante na cidade de Tubarão, que é o trânsito, porque chega em horário de pico, do meio-dia e às 6 horas da tarde, e quando chove ainda, somado com chuva, aí o bicho pega, né? A gente verdade. Vê que está com problema e precisa dessa atenção. E a gente tem visto que tu estás colocando isso com os pés no chão, sempre com embasamento, que é importante, né, na tomada de decisão. Obrigado por estar aqui conosco no dia de hoje. Eu que agradeço o espaço, Tancredo, a Rádio Litoral, que é uma parceira já desde o tempo do PROCON. E é muito importante a gente também vir aqui prestar contas do que a gente está fazendo, né? E também avisar, orientar a população, lembrando, né, que essas obras que a gente vem realizando, essas melhorias no trânsito, ela é uma parte da segurança do trânsito, né? A outra parte tem que ser também a prudência dos motoristas, né? A cautela ao transitar por esses cruzamentos que a gente vê, né? Isso não é o Daniel que fala, isso são especialistas que falam, o próprio comandante ali, o Paulo Portão, em recente entrevista, também corrobora com esse entendimento. Ele se manifestou dizendo que, olha, a maioria dos acidentes são provocados por imprudência, então, ou imperícia. Então, os motoristas, não estou jogando a culpa nos motoristas, porque o trânsito tem que fazer algumas ações. Mas vamos dirigir com mais cautela, com mais cuidado, para a gente ter mais segurança e evitar qualquer tipo de transtorno. Ok. Conversamos com Daniel Machado, ele que é advogado, gestor de mobilidade e trânsito na cidade de Tubarão.